Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos ouvintes, que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, o nosso Mestre, que mais uma vez Ele nos fala através de comparações, de parábolas. Jesus era um educador fantástico. Nunca ele educava com teorias, ele educava sempre a partir da prática, da experiência da vida. É um grande exemplo e modelo para nós todos, especialmente agora nessa campanha da fraternidade, que nos ajuda a refletir sobre fraternidade e educação. Vamos olhar para ele, o grande modelo de educador. Esta parábola se chama a parábola do servo cruel, porque trata de um homem que, tendo sido perdoado pelo rei de uma dívida impossível de pagar, é incapaz de perdoar, por sua vez, a um companheiro que lhe deve uma pequena quantia. O relato parece simples e claro, mas os autores continuam discutindo sobre o sentido original, pois, tal como o apresenta Mateus, encaixa-se muito bem
no convite de Jesus de perdoar até 70 vezes. A parábola, que havia começado de maneira tão promissora, com o perdão do rei, acaba tragicamente. Tudo termina mal. O perdão do rei não consegue provocar um comportamento mais compassivo entre seus subordinados. O servo perdoado não sabe compadecer-se de seu companheiro. Os outros servos não se perdoam e pedem ao rei que faça justiça. O rei, indignado, retira seu perdão e entrega o servo aos verdugos. Por um momento parecia que podia ter começado uma era nova de compreensão e muito perdão. Mas não foi assim. No final, a compaixão fica anulada por todos. Nem o servo, nem seus companheiros, nem sequer o rei escuta o convite ao perdão. Houve um gesto inicial de perdão do rei, que também não sabe perdoar 70 vezes 7. O que Jesus está sugerindo? Às vezes pensamos ingenuamente que o mundo seria mais humano se tudo fosse regido pela ordem, pela estrita justiça e pelo castigo aos que praticam mal. Mas não construiríamos assim um mundo tenebroso? O que seria uma sociedade onde fosse suprimido radicalmente o perdão? O que seria de nós se Deus não soubesse perdoar? A negação do perdão nos parece, às vezes, a reação mais normal e até a mais digna diante da ofensa, da humilhação e da injustiça. Mas não é isso que humanizará o mundo. Um casal sem compreensão mútua se destrói. Uma família sem perdão é um inferno. Uma sociedade sem compaixão é desumana. A parábola de Jesus é uma espécie de armadilha. A todos nós parece que o servo perdoado pelo rei devia perdoar a seu companheiro. É o mínimo que dele se podia exigir. Mas então, o perdão não é o mínimo que se pode esperar de quem vive do perdão e da misericórdia de Deus? Nós falamos de perdão como um gesto admirável e heróico. Para Jesus era o mais normal. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.